comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o Luiz Gouveia. Aê, queridos ouvintes, né, Aleixo? Nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal. Sabe o que é, Gouveia? Ele não veio a semana passada, então ele está com gás. Ele já quer abrir o programa. Já quer começar. Vai lá, Gouveia. Então hoje, Luiz, é o nosso programa 336, né? Já? E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Agora sim, Thaís. Estamos ficando velhos já aqui, hein, Luiz? Tá aí 8 anos, né? Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Thaís Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. É isso, amigos. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos, né? Muito interessante. Sei que viemos no plano espiritual. Para onde vamos? Para lá, mas aonde? Aí, esse é o ponto, né? Olha. Aonde, que setor do mundo espiritual nós vamos retornar? Qual o nosso endereço lá agora? Estamos chegando lá. De Malicuia, hein? O problema é se a mala estiver muito vazia, ainda vou para outro endereço. Essa daí. Mas vamos lá. Para onde vamos, né? Vamos ver. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre um tema muito interessante. Está escrito harmonia, mas não é harmonia. Lê lá em cima, lê lá. Aonde, senhor Luiz? Aqui no tema. Aqui, ó. Manifestação. O tema não tem nada a ver, né, senhor Luiz? Está escrito diferente. Esqueci. Manifestações visual. O que diz os espíritos sobre isto? E é isso, né? Vamos lá. Cadê a Nádia? Então vamos lá, Nádia. Então, eu não sei vocês, mas eu, quando na outra para onde vamos, eu vou para o paraíso. E espero vê-los lá. Quero ir. Essa é a minha pretensão. Nós vamos. Não, o paraíso é o seu trem que passa lá. Você acredita que eu moro no paraíso? E você também. Aí sabe o que vai falar lá? Você recebeu sua recompensa já na terra. Exatamente. Então não te vejo lá. Bom, boa tarde, ouvintes da família Web Rádio. Que nós aqui queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que tem sempre essa visão arrojada, abrindo a oportunidade aos educandos para participar de uma atividade radiofônica, colocando as suas competências e suas habilidades. E aí, essa formação, né, dessa parceria com a família Web Rádio, onde os alunos estão tendo sempre a oportunidade de realizar suas próprias criações. Hoje, quando eu cheguei, tinha uma turma de alunos aqui,
apresentando um programa. O que era que eles estavam apresentando? O podcast, olha só, Jogos na Educação. Que legal. Não fica aí os alunos jogando. Então, o professor falou assim, reuniu alunos e professores para falar jogos na educação. Muito bom. Isso é educação, isso é colégio. Então, parabéns ao Colégio Marconi e parabéns por essa parceria. Certo. Então, agora nós vamos a uma colaboração do nosso compromisso social. Qual é o nosso compromisso social? Eu vejo muita propaganda de pessoas ainda falando mal das vacinas. Eu vejo ainda muita propaganda, mas as vacinas foram a salvação desde o Sabin, não é? Lá atrás, com a difteria, essas coisas, tuberculose, tudo, foram essas vacinas que ajudaram. A peste negra matou gente para chuchu, e depois, se não fossem as vacinas, as coisas ficavam piores. E hoje nós temos algumas doenças que são tropicais, que nem nós aqui no Brasil vivemos num país tropical. E nós temos, o nosso país, ela tem muito problema de resfriado, tosse, essas coisas, e dá muita doença picada de mosquito, de pernilongo. Nós temos muito, né, como a malária, como aí nós tivemos a Covid, nós temos a dengue, nós temos um monte de doenças tropicais aqui no nosso país. Então, a gente tem que tomar cuidado, e as autoridades de saúde, elas procuram fazer o melhor, não é? Fazendo estudos sobre como combater essa situação, porque, olha, não é fácil. E nós temos que cumprir a nossa parte. Qual é o cumprir a nossa parte? A própria ciência descobriu, você não pode ter as mãos sujas, né? Para pegar um alimento, você não pode estar com a mão suja. Você, depois que passou o dia, tomar um banho, faz parte da asepsia do corpo. Ou seja, você tomar conta do seu corpo, porque o seu corpo é uma dádiva de Deus. Deus te emprestou o corpo para você usar enquanto você estiver aqui na Terra, e você não vai renegar isso. Então, nós temos que ter essa coisa de cuidar do nosso corpo. E cuidando do nosso corpo, nós estamos cuidando da nossa sociedade. Uma outra coisa que eu estava vendo, Aleixo, Nádia e a Thaídes e Luiz, eu estava vendo, muitas pessoas ainda jogam coisas na rua, apesar das prefeituras. As prefeituras já têm combatido isso insistentemente. Mas você vê, a pessoa passa de carro, joga papel, joga latinha de cerveja, joga latinha de refrigerante pela janela. Sabe, bom, aí causa um outro problema, que são as enchentes. Quando tem a enchente, causa um problema. Vai xingar o governo, né? Aí pronto, aí na hora xinga, que o culpado é o governo de plantão. Mas, no fundo, quem é o culpado? Somos nós mesmos. Desculpa. Então, nós temos que tomar cuidado e nós temos que zelar pelo bem-estar da nossa sociedade. É isso que nós temos que chamar atenção, e como espíritas e espíritos, nós temos que zelar por isso. Neste momento que você está falando aí, tem pessoas jogando caminhão de entulho. Entulho, nas periferias, que é mais longe, pega aqui na cidade e joga lá. E olha que as prefeituras estão tendo, que nem aqui em Guarulhos, tem os catatrecos, tem os locais onde você pode levar os pets, né? As coisas. E ainda o pessoal joga na rua. E outros, eles colocaram em cada posto agora aquele latãozinho, facilitava você colocar o lixo ali dentro, joga na rua se quiser agora. É verdade. Tem um pessoal, eu moro num prédio, o pessoal desce com os cachorros, né?
aquele que tem consciência leva o saquinho, né? Tem muitos que não tem, que não levam, outros, sei lá, problema. E aí, quando você está dando volta assim né, tinha na frente de um prédio, do outro lado, tinha um cesto de lixo, né? E aí, poxa vida, todo mundo dava a volta, amarrava o saquinho e jogava ali, né? Dava a volta, amarrava o saquinho e jogava ali, né? Só que o síndico do prédio mandou tirar. Mandou tirar porque estava todo mundo jogando ali, a sujeira dando volta, com o cara jogando lá. Você acha que... aí ele manda tirar, o outro lá do posto de gasolina tira, não sei o quê. Aí o que acontece? Joga no chão. Joga no chão. Pra quê? Mas não é ele que vai pegar, quem vai a calçada é os próprios funcionários lá, vão limpar, pega o cestinho. Não, né? é um desleixo. Agora, deixa eu só fazer um adendo. Vocês viram na Copa agora o Japão. Fez de novo? Recolhendo todo de o novo, lixo. já fizeram isso aí na agora, outra também. Eles já levantam, assistem o jogo, levantam e pegam o lixo. Vai pegando o lixo e vai pondo num saquinho. Eles levam um saquinho, né? E depois recolhem o Os lixo. japoneses sempre fizeram isso. Eles têm esse hábito lá no Japão, isso né? faz parte da educação, a cultura deles, da né? educação Na escolar. realidade, no Japão, se eu jogar Nádia, eu jogar o lixo na rua, aí o seu Luiz está passando, ele me dá uma bronca, aí recolhe o meu lixo. Ele me dá uma bronca, ele recolhe ou faz eu recolher. E lá ninguém mata ninguém. Agora, aqui no Brasil, se você fizer isso daí, se você só pegar o lixo que o outro jogou, o outro já vai para cima de você. Nádia, eu ia fazer isso com o meu cachorro. Eu estou dando a volta com o cachorro, aí vem o outro senhor com o cachorro, eu com o saquinho lá e o homem nada na mão. Se eu for lá dar bronca, ele me bate. Então, tudo isso que nós estamos falando é educação de espírito, porque nós precisamos ter um país regenerado. Um mundo regenerado. E para ter um mundo regenerado, nós temos que ser mais educados, né? E só me corrigindo, eu falei o nome errado, não é PET, é PEV, né? É ponto de coleta. Ponto de entrega voluntária. Isso, Marquinhos. Vai lá, Faizinho. Pois é, então, e agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Será Marcos Aleixo, né? Peraí, e feita pela nossa ouvinte, Helena Castro Oliveira. Que pergunta o seguinte: como uma pessoa deve compreender que, após a morte, não dará mais tempo de resolver tudo o que ela precisa resolver com as pessoas? E que, caso desencarne, terá que resolver ou no plano espiritual ou noutra encarnação? Psicologicamente não é complicado? O senhor Marcos Aleixo agora vai Nós estávamos falando sobre dando risada quando começamos o programa, como vai chegar a mala lá do outro lado, né? Acredito que de uma forma ou de outra, quase todos nós da Terra vamos chegar com esse pensamento lá, porque nós somos espírito imperfeito, nós vamos deixar muita coisa por fazer ainda. Então nós vamos chegar lá agora com esses pensamentos, confrontando a nossa realidade do que fizemos ou do que não fizemos. Porque aqui a gente vai jogando, que nós estávamos falando agora de higiene, né? Jogando responsabilidade para os governos, vai jogando isso, esse fez isso. Só que lá é nós com a nossa realidade, né? Então os espíritos vão mostrar para nós, não é esse, não é aquele, é você. Você desfez, você vai ter que fazer. Vai ter que refazer. Você deixou de fazer, provavelmente, em muitas ocasiões, você vai ter que reparar e reajustar. Esses casos, muitos desses. Às vezes nós tínhamos um compromisso sério com alguém, nós deixamos para trás ou pioramos o que era para refazer e reajustar com brigas, com falta de entendimento, prejudicando o outro. Temos que refazer muitas vezes. Agora, tudo vai da questão do espírito. Se você já alcançou uma maturidade espiritual para enfrentar as situações difíceis, vai ser difícil,
porque você vai ser confrontado com a sua realidade, mas você vai ter uma maturidade para olhar e falar, não, eu fiz isso, foi difícil, eu vou ter que reparar, eu vou ter que reajustar. E assim as coisas vão se ajeitando novamente, né? A gente aprende, mas não dá para saber que cada um tem sua história, tem sua individualidade, não vai dar para saber como que vai ser de cada um, mas o fato é que a gente tem que, aquela pessoa, aquele espírito que já está procurando compreender as leis de Deus, se evoluir espiritualmente, equilibrar o seu campo espiritual, vai chegar do outro lado sabendo de algumas responsabilidades que ele deixou de cumprir e vai precisar assumir essas responsabilidades em algum momento, né? Então, agora, para aquele que ainda faz o que bem entende, é envolvido só materialmente, que a grande maioria da Terra não está preocupado com nada, vai prejudicando vai deixando seus compromissos para lá, esse é mais difícil, né? Que ele vai ter um choque de realidade do outro lado, né? Então ele vai ter que ir do outro lado, vai despertando a sua consciência, ele vai vendo as suas responsabilidades perante, porque nessa encarnação, a gente é sempre nós achando que aquilo que a gente faz é o que está correto. A nossa forma de agir é que está certa. Mesmo que você prejudique o outro, mesmo que você deixe seus compromissos, eu estou fazendo isso por isso. Só que do outro lado não é bem assim, né? Você vai ver que você poderia ter evitado algumas coisas, era para você ter assumido algumas responsabilidades. Tudo isso faz parte do aprendizado. É a mente espiritual como vai chegar. Se a gente for cuidando da nossa mente espiritual como os espíritos falam, nós não vamos sofrer tanto psicologicamente do outro lado, né? O ponto, por exemplo, você vem falar comigo, talvez seja mais difícil, por quê? Porque eu já sabia o que tinha que fazer. Esse é o ponto. O duro, Marcos, é quando você retornar, quando a gente retornar já sabia lá, o que tinha que fazer. E falar assim, olha, vamos falar assim para nós, ó, você saiu daqui para fazer isso, isso e isso lá, e você não fez por quê? Só tá aí, eu estou tentando me preparar, que eu não quero nem esperar falar isso para mim. Eu quero falar assim, ó, o que é que eu tenho que reparar e reajustar? Me fale. Eu já sei de muita coisa que eu fiz. Agora, eu não sei só o que estava... Eu só não lembrava o que estava envolvido com o passado que eu era para me reajustar e eu deixei de novo. Então eu vou falar assim, ó, estou me preparando, vou ver se eu consigo chegar assim lá, senhor. O que é que eu vou ter que fazer agora? Como é que eu vou ter que consertar tudo isso? Vai lá, Nádia, dá a sua opinião a respeito, Nádia. Então, é assim, eu penso assim, nisso de um modo geral, né? As pessoas, elas estão sempre preocupadas com o futuro. E a gente esquece que o futuro é uma projeção do que nós do que nós idealizamos, do que nós fizemos no hoje e tal. Então, enfim, o futuro é uma projeção. E, na realidade, a senhora Helena que nos pergunta, o que nós temos que nos preocupar? Nós precisamos nos preocupar com o presente. E que presente é esse, já fazendo uma conexão? Esse presente divino que Deus nos dá, que é a reencarnação que nos possibilita reajustar, como o Marcos falou, o que nós temos que reajustar, né? E aí, então a gente percebe, ainda assim, a bondade divina para conosco, que respeita várias coisas, o livre-arbítrio e por aí vai. E mais uma coisa que nos é dada, diante da pergunta da senhora Helena, é o seguinte: e o que ficar pendente? O que ficar pendente, a gente não precisa se preocupar, porque a gente tem a oportunidade do aprendizado, ou seja, da reparação, que pode continuar no plano espiritual, ou ele ainda vai nos atribuir uma nova encarnação para a gente ainda assim reajustar. Uma coisa que a gente precisa pensar. Enquanto a gente, vamos colocar assim em termos de valores, enquanto a gente ficar devendo 1 centavo, a gente ainda volta para reparar. Ressarcir. Né? Ressarcir. Então, isso é uma coisa muito importante. E por que eu falo isso? Né? Porque ela fala que psicologicamente pode causar uma inquietação. Eu penso o contrário. Pode trazer para a gente, dado que a gente tem esse presente, né? Pode nos trazer a responsabilidade com o quê? Com esse momento atual, com essa oportunidade que está sendo dada. Então, porque muita gente pensa, sem me demorar muito, que viver é comer, beber, dormir. E a vida é muito mais séria do que a gente imagina. A gente come, bebe, dorme, mas a gente precisa, sabe que tem que reajustar
é um mundo de provas e expiações e a gente tem que pagar as nossas provas ou as nossas expiações. Então, a vida é muito mais séria do que a gente imagina. Mas também nos traz esperança. Esperança no amanhã, esperança no futuro, esperança nessas oportunidades que Deus dá. Então, acho que, psicologicamente, a gente tem que ficar pensando nisso. A gente tem que fazer o nosso melhor hoje, no presente, e a gente ainda tem que ter fé no futuro, porque vai ter o momento certo da gente poder, ainda assim, reparar os nossos, vamos colocar, nossas falhas, nossas dificuldades, né, nossos erros. Eu queria falar em cima do que você falou e em cima do que o Aleixo falou. Veja, é interessante, quando a pessoa tem consciência que errou com alguém, é uma coisa. Agora, quando ela não tem essa consciência, ela acha que fez certo. Por exemplo, tem um programa do governo que é colocar a paternidade no registro de nascimento das crianças. E aí tem lá um pessoal que vai procurar o pai, não sei o quê, só para colocar o nome do pai. E o que acontece? Muitos pais acham que não deve dar um nome, porque eles acham que a responsabilidade de não deixar aquela criança ter nascido é da mulher, que a mulher vacilou e deixou ela engravidar. Quer dizer que não foi ele que fez não, nada. Ele acha que a responsabilidade é da mulher. E muitos não querem dar o nome para a criança, mesmo constatando lá o DNA, não sei o quê. Não, a responsabilidade é dela. Então, tem gente que ainda vai para o plano espiritual achando que o que ele fez está certo e está errado. Aí, o que a espiritualidade tem que fazer? É a tal da expiação. É a tal da expiação. Porque você vai ter que passar por uma expiação igual para você entender o que você fez está errado. Sim. Aí sim, talvez, ainda também é talvez, ele vai entender que realmente o que ele fez não é certo. Mas tem muita gente que mata o outro e acha que fez certo porque o camarada me perturbou, o camarada merecia isso, e é aquela coisa. E ele acha que está certo. E é difícil ele entender. E tem gente que fica 100 anos, né? Às vezes nessa briga. Um vem e matou outro vem e matou outro vem e matou outro. Aí depois, na hora de... de um jeito ou de outro, a pessoa vai reajustar. Né? Vai de repente nasce até junto. Pai e filho. Como chama aqueles... univitelinos? Nascem grudados? Univitelinos. Aí depois tem a questão do... né? Depois tem a questão dos univitelinos. Por que será que nascem grudados, né? Porque deve não, tem uma explicação. Tem uma explicação. Não é à toa. Luiz, o senhor está falando... Aí sim, isso que o senhor falou, psicologicamente, para estes espíritos que não assumem a sua responsabilidade e acham que estão certos, para esses o choque vai ser maior do outro lado. Aí, psicologicamente, vai ser. Vai ser. Porque eles geralmente são materialistas. Eles vão dar de cara com a realidade do outro lado. Do que fizeram, que a vida continua. E aí o choque, psicologicamente, vai ser bem... Não é fácil. Então, vamos falar a verdade. A evolução é complicada, porque as pessoas precisam entender e têm que aceitar que o que ela fez não é certo. E para isso muita gente não aceita. Nós estávamos falando lá daquela hora do jogar o lixo na rua. Tem gente que acha normal. Maioria. Mas acha normal. E daí? Quando você vai ver. Agora, se alguém jogar algum pacotinho de lixo na porta dele, aí ele fica bravo. Sr. Luiz, e é muito interessante o mundo que nós vivemos hoje com o avanço da tecnologia, que é um mundo da hipocrisia, muitas vezes. Né? Porque essas pessoas que fazem isso, uma grande parte delas é as que tem canal de YouTube postando de boazinha, de santinhas. Você vai conversar com elas particularmente na família dela, elas parecem umas santos da frente da televisão, atacando o dedo para todo mundo, político, isso. E o que ela faz, por quê?
é sempre se escondendo, formando um personagem que não é. Quando você olha para a psicologia, a psiquiatria estuda muito isso. Agora, lá no mundo espiritual, todas as máscaras caem. Ah, não tem esconderijo. Exatamente. E aí que eu acho que aí o problema dessa questão psicológica é para a grande parte da humanidade, que não quer nem mais lá do outro lado e fala, não é bem assim, não. Helena, esse assunto poderia gerar muita coisa, né? Agora nós vamos para frente porque o horário já se vai. Só uma coisinha aqui, dentro da pergunta dela, que era interessante. Terá que resolver no plano espiritual ou em outra reencarnação? Ela coloca isso, né? O Canádia falou, depende. Aí depende. Aí vai depender, né? Depende da consciência. Aí já... E aí entra uma outra coisa aí, que eu ia falar, já que o senhor comentou, nós sabemos que a Terra vai passar por um processo de regeneração. Provavelmente as nossas próximas reencarnações, a próxima já, se nós tiver que reencarnar na Terra, já vai ser no mundo regenerado. Provavelmente. E aonde e como vai ser reajustado? Talvez muita coisa vai ser já reajustado lá no mundo espiritual, coisas que for condição de se reajustar lá, né? O aprendizado continua, né? Continua. Em qualquer lugar, se não for aqui, em outro planeta. Se ele não quiser aceitar, né, que tem que se modificar lá, aí ele tem a necessidade de reencarnar novamente. Mas certo. Deus sempre respeita a nossa liberdade. No livro Roteiro essa semana, Emmanuel dizendo que Jesus falou que ninguém precisa de ser santo de um dia para outro. Tem tempo. Então, com calma, né? Com calma, sim. Né? Então vamos lá. Sim. Sou eu agora? É você, Nádia. 8. Ah, sim. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espírito. Isso. Então, agora o nosso amigo. É isso, tá apagadinho aqui, eu fiquei procurando. Vamos, chegou, né? O evento vai ser agora esse final de semana da USE, né? Na outra final de semana, né? Aqui já, hoje é dia 16. Sim, já, verdade, começa Tá sexta-feira. certo, esse final. Que é do 19 a 21 de junho. Nesse final de semana, São Paulo vai receber o 19º Congresso Estadual do Espiritismo, né? Organizado pela USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Serão 3 dias de estudo, reflexão, arte e convivência fraterna, que promete marcar a história do movimento espírita em nosso estado. O tema central dessa edição será o Centro Espírita no Novo Tempo. É um bom tema, hein? Que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista a essência do espiritismo. O local do evento será no Teatro APCD, que fica ali na Rua Voluntários da Pátria 547, ali em Santana, na capital. Isso. Está a 3 minutos do terminal rodoviário Tietê e da estação Portuguesa Tietê, no caso, né, que depois virou o nome de times, né? Isso. Do metrô. E ainda um motivo muito especial para estarmos juntos. Esse congresso dará início à comemoração dos 80 anos da USE. Olha. Já. É uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Nós mesmos, né, somos um braço. A USE Intermunicipal de Guarulhos é um braço da USE estadual. É um braço, né? É uma rede, né? É uma rede, né, que se espalhou várias USEs intermunicipais aí por São Paulo, pelo Brasil também, né, senhor? Isso. Celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço no bem. Para maiores detalhes, visite o site usesp.org.br ou ligue para o telefone 11 2950-6554. É isso? Isso mesmo. Vou repetir. DDD é 11, o telefone é 2950-6554. E você terá maiores informações a respeito desse evento. Entre em contato que talvez ainda até dê tempo, né? É verdade. E agora... E exatamente nesse instante, iniciamos o segundo bloco do programa Focando, uma visão espírita sobre a vida.
Ô, Gouveia, e a Nilce Pereira? A Nilce Pereira, vamos dar um abraço para a Nilce Pereira, hoje ela está lá no interior, viu? Está viajando ela foi pro interior. Hoje ela é turista. Ainda bem que ela não veio aqui, porque o bolinho tá bom ainda, o salgadinho. A Nádia trouxe o salgadinho bom demais. A Nádia trouxe salgadinho para todos nós. Um abraço, Nilce. Vamos lá, Nádia. Então, hoje vamos falar de um tema que, por solicitação dos nossos ouvintes, resolvemos abordar. Porque, como a nova novela da TV Globo trouxe vários questionamentos sobre as aparições de um espírito para o personagem do Tony Ramos, o vovô Otoniel. E Kardec questiona os espíritos sobre este fenômeno. Então, nós vamos apresentar o assunto em 2 programas, nesta terça e na próxima. Então, hoje vamos iniciar sobre as manifestações visuais. O que diz os espíritos é a parte 1. E na parte 1 nós vamos ver e comentar o diálogo de Kardec com os espíritos, o que eles dizem a respeito no item 100 do livro dos médiuns de Allan Kardec, intitulado Das Manifestações Visuais. Então vamos lá. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Podem os espíritos tornar-se visíveis? A resposta: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado, quando de nada nos lembramos, ou do nada, nos lembramos. Disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Na 2, seria a pergunta 2, pertencem mais a uma categoria do que outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? A resposta: não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. A pergunta 3. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? A resposta: todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. E na pergunta 4, que fim objetivam os espíritos que se manifestam visualmente? A resposta: isso depende, de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mau. Na pergunta 5, como lhes podem ser permitido manifestar-se quando para o mau fim? A resposta, nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser a má intenção do espírito ou um bom resultado. Na pergunta de número 6, qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com a má intenção? Olha que resposta interessante. Amedrontar e, muitas vezes, vingar-se. O que visam os que... Aqui não tem o número, mas é uma pergunta. Seria a 7. Que visam os que vêm com boa intenção? A resposta: consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmo assistência. E a 8? É a 7. É que é a 6A, A 6A? Ah, tá. Então tá bom. Então a 6A e depois tinha a 6 e a 6A. Ok. A 7ª e última. Que inconveniente haveria um ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem espíritos? Não seria esse um meio de tirar dúvidas aos mais incrédulos? A resposta: estando o homem constantemente cercado de espíritos, vê-los a todos os instantes o perturbaria, embaçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos.
ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses, não te preocupes, deles se encarrega Deus. Então, parte né, desse questionamento das manifestações, que é o item 100 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E nós vamos agora com a participação dos... houve esse questionamento por causa dessas aparições nessa novela. E a novela, quando tem essas situações, as pessoas ficam perguntando: pode acontecer mesmo isso? Será que acontece? Será que não acontece? Isso daí não é criação do autor? Né? Vocês espíritas, o que vocês acham? Não é? A gente chama isso de vidência. Não é? E a vidência, como os espíritos falaram, tem várias finalidades, algumas finalidades. Tem aquelas vidências que é para perturbar a pessoa, deixar a pessoa perturbada, não deixar a pessoa dormir. Não, por quê? Porque é uma vingança por alguma coisa que foi feito contra ela, contra um familiar dela, tudo, alguma coisa assim. Rancor do passado. Tinha na novela Viagem, né? Na novela Viagem tinha aquele tinha Alexandre que desencarnou. Parecia esse era mau. Obsessor, né? Ele era mau. Ele era obsessor, né? Isso, era obsessor. Então, são essas condições. Mas isso se dá. E nós vamos se ater aqui com vocês exatamente isso. Com que fim ele pode tornar visível? De várias formas. Da maneira, se ele é bom, dá conselho. Às vezes, dá um caminho para a pessoa, dá um apoio, não é, psicológico para aquela pessoa. Ah, mas vocês não falam que o espírito pode comunicar pela inteligência, pelo pensamento? A maioria das comunicações são pelo pensamento, mas pode acontecer de que o espírito apareça exatamente para que a pessoa confie que alguém do mundo espiritual está falando com ele. E isso é importante, às vezes dá aquela confiança a mais nas atitudes que ele vai tomar, se é uma comunicação boa, né? Então é isso. Teve até uma manifestação em ondas de rádio. Não sei se você lembra que ficou? Isso. O pessoal teve aí uma época aí que o pessoal se reunia para ouvir manifestação em ondas médias na época. Isso. Né? Tem uma pesquisadora, a Hanali, né? Não sei que lá, Hanali, e a Grinaldi, Sônia Grinaldi, e ela fazia uma pesquisa de os espíritos se comunicam por computador. Ela esteve aqui em Guarulhos várias vezes, ela mora em Jundiaí, e ela ainda faz essas pesquisas, é um grupo grande que faz esse tipo de pesquisa. Mas é uma forma de se comunicar, mas aqui pela aparição é muito mais tranquilo, que a pessoa vê. E às vezes a pessoa não entende isso. É como que os ouvintes eles ficaram preocupados em saber, né? Realmente é bom isso? Acontece mesmo? Agora eu vou deixar para os amigos aí conversar também, a respeito. Talvez, Luiz, essa questão da aparição, como era antigamente, talvez que a finalidade maior da espiritualidade é que é pouco conhecido ainda no movimento espírita, a comunicação, pessoas que não acreditavam que existem espíritos, uma série de fatores que o pessoal ainda tinha na mente. E eles se materializando, não estou aqui,
Era uma convicção para aquelas pessoas que tinham dúvida. Mas não é tão antigamente não, viu? Eu acho que atualmente também ainda tem muita gente ainda que tem essa dúvida. Não, morreu, acabou e não existe o nada, acabou, vira pó, vira fumaça, né? Não é isso. Mas mesmo assim diminuiu um pouco, não foi as aparências? Sim. As aparências diminuíram um pouco. Ainda tem lugares que faz, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro, aquele centro que... Aquele orador lá que... Não, mas você está falando isso em trabalho mediúnico, né? Eu estou falando em aparição espontânea. Esse tipo aqui é uma aparição espontânea. Ah, sim. Trabalho mediúnico tem a psicografia, né? E tem as aparições também. Tem. As visões, né? Mas eu falo assim, numa aparição espontânea. Você está em casa, sentado, de repente você olha do lado, tem uma pessoa sentada do seu lado. Aí a pessoa nunca viu, já viu, né? É difícil. Olha, está correndo até hoje. Quer falar mais? Não, fala aí, Nádia, para você. Fala aí. Então, essas coisas são bem interessantes e curiosas, né? Que aguça, de fato, a curiosidade das pessoas, principalmente quando elas veem essas questões em novela, como o Guilherme Fontes, né, que fez o Alexandre na Viagem, o Vovô Toniel, o Ghost. Então, as pessoas, principalmente nós que somos espíritas e temos, né, os nossos amigos, eles acabam mesmo questionando, né? Mas é assim, não é? Por um lado, é bem interessante, porque aguça a curiosidade das pessoas, principalmente para as pessoas que não são espírita, né? E, por o espírita, se faz necessário o estudo para a gente entender melhor o fenômeno. Por quê? Quando a gente pega a questão das novelas, a gente sabe que são representações artísticas, que trazem a ideia da sobrevivência da alma, da vida após a morte, né? Então, isso são temas... já de estudo de nós que somos espíritas. Então, cabe nós estudar para aprofundar e ter mais conhecimento, até para ajudar quem tem dúvidas. Mas, quando a gente pega a questão das manifestações visuais, nós, como somos espíritas e estudamos, a gente sabe que elas seguem o quê? As leis naturais, né? E que tem os objetivos para que essas coisas a gente pode chamar... Fenômenos não, para que isso ocorra, essas manifestações visuais ocorram, que são objetivos da espiritualidade, né? Ou sérios ou educativos. Depois eu vou até contar uma coisinha bem rápida. Para nós espíritas, elas não devem ocorrer de forma espetaculosa, né? Porque a gente já estuda, sabe que isso é uma questão normal. Certa vez, bem rapidinho, nós convidamos um senhor para fazer parte do espiritismo. Nós frequentávamos, acho que era o Frei Anselmo na época, eu e minha mãe, as casas André Luiz. O Centro Espírita André Luiz, na Duarte de Azevedo, em Santana. E esse senhor foi, e ele começou a achar muito interessante as questões do espiritismo, comprou livro, e ele sempre conversava com a gente. Às vezes a gente ia na casa, ele e a esposa, e a gente ia na casa dele, ou ele ia na nossa casa. Ele estava tão assim, já vidrado com as coisas do espiritismo, achando tão interessante. Ele estava conversando conosco, só que ele tinha uma certa dúvida de algumas coisas. Será que isso acontece, tal, tal? E ele estava conversando com a gente. E, por várias vezes, a luz da casa, nós estamos na sala, começou a acender e apagar. Aí a gente falou, nossa, né? Então, assim, eu e minha mãe, a gente achou tão assim, espetaculoso, nada de fenomenal, mas ele achou, o que ele estava falando, ele estava justamente falando se existia Deus, se existia espírito e tal. E ele falou, olha que interessante, nós estamos conversando sobre espiritismo e aconteceu esse fenômeno, então eu não posso duvidar, né, da religião espírita, tal. Depois de um tempo, nós perdemos o contato, mas para ele foi, né, aconteceu isso. E a gente que é espírita, no trabalho de desobsessão, em outros momentos, a gente acaba tendo mesmo, né, contato com os desencarnados. Mas é normal, de certa forma é normal. Senhor Luiz, aqui, essas perguntas e respostas já foram muito esclarecedoras, né? E vocês falaram aí também... Para nós é natural isso acontecer. O problema é nós não estar preparados ainda para ver um espírito, né? Não sei se a gente ainda está preparado, mesmo falando do espiritismo. Estudando as questões do mundo espiritual. E talvez seja por isso que os espíritos não apareçam para nós com frequência, nem frequência nenhuma, porque nós não estamos preparados muitas vezes, né?
Mas eu falo, eu de vez em quando eu falo, eu vi uma vez só, tranquilo, mas eu estava dentro do centro espírita, estava estudando, não estava sozinho. Se eu estivesse sozinho dentro da casa, em algum lugar, eu não sei se eu ficaria meio assim, receoso. Mas é uma realidade, né? O mundo espiritual é a verdadeira vida. Então nós estamos só, eles estão numa dimensão diferente de nós. Só que para algumas pessoas tem é a chamada dupla vista, né? A vidência. Tem pessoas que vieram com esse trabalho da vidência. Então eles vê com frequência espíritos, né? Só que assim, eles vê os bons e também vê os maus, né? Os não bons também, né? Vê espíritos acidentados, mas eles vieram com esse trabalho, se prepararam lá para isso. Então os espíritos se comunicam pela visão, pela audiência, pela toque, você sentir. Então tem todos esses contatos, né? Comigo faz uns 15 dias aconteceu. De vez em quando, no meio da madrugada, eu escuto uma voz. Marcos! Geralmente é de mulher. Geralmente é mulher. Eu não sei o que é. É uma voz feminina. Mas pode ser o seu subconsciente também, né? Não é. Nesse caso é muito forte. Quantos marcos você teve durante o dia? Não é subconsciente. É esses estudos de materialista, de médicos, psicólogos. Isso aí não não é meu subconsciente. Eu acordo. É que nem nós aprendemos no Espiritismo. É que nem uma voz mesmo. Só que não, pode ser aquele que nem aquele. Tem alguém me chamando. Parece que eu vi alguém me chamando. Não é alguém me chamando. É muito claro. Não é uma sensação. É claro, muito claro. Eu guardo. Você acorda, eu acordo com esse pensamento claro. Não foi muitas vezes, mas 15 dias atrás eu escutei. Você acorda muito claro assim, ó. Como alguém estivesse na sua frente. Marcos. E isso acontece muito, perfeitamente. Você falou, pode ser do subconsciente, se eu não conhecesse o espiritismo, eu falaria. Mas é muito claro, não é uma voz assim que está lá, não, é alguém mesmo, é uma voz chamando assim. E outros é visão, né? Então, eu gostaria de saber agora, de vocês, qual a diferença de vidência e de materialização. A diferença básica, não é? A vidência não é que eu vejo, eu especial vejo. Outros que estão do meu lado não vê aquele espírito. E a materialização todos veem. Todos veem, né? Então essa é a grande diferença. A materialização nas casas, você faz ver nas casas, eu já participei de reuniões de materialização, todos vêm, porque o espírito se materializa. Você pode até tocar no espírito que ele está materializado. Essa é uma forma também de aparição. E tem a vidência. A vidência é um caso especial. Quais são os casos mais emblemáticos que nós temos? A aparição de Nossa Senhora de Lourdes, né? Lourdes, lá em Lourdes, e a Fátima. São os dois mais emblemáticos que tiveram, que acabaram sendo transformados em Nossa Senhora, né? Porque foi uma aparição de uma senhora de muita luz, né? Um espírito muito iluminado, e que ela fez essa aparição para aqueles meninos de Fátima e de Lourdes. Então foram as mais emblemáticas que ficaram na história, mas teve outros tantos, né? E é isso. E acontece, e os Kardec... Chico Xavier conversava como se estivesse conversando com a gente. Ele conversava com a pessoa... ele ficava lá nas reuniões dele. Por exemplo, olha só o que você está falando. O Chico falava assim, quando a pessoa estava chegando na porta... já vinha o espírito que a pessoa veio perguntar para o Chico, o filho, o marido, a esposa, já vinha junto. Chico via até o cachorro do Clarence, né? Chegou a ver até o cachorro lá. Mas como assim? O cachorro já morreu. Eu vi ele passar, estava aqui, ó. O Chico, outra história. O trabalho dele, Chico vivia com um pé no mundo espiritual, quase 2 pés no mundo espiritual, né? Ele veio com um trabalho com todas as mediunidades possíveis, o Chico tinha. Isso. Chico, ele vivia quase no mundo espiritual. Era 10% aqui, 90% lá. Chico, e a gente fala de Chico Xavier, eu fico emocionado, não aguento. E a gente tem que estar
bem atento no que eles respondem aqui na pergunta, na 7ª pergunta. Ele fala assim, estando o homem constantemente cercado de espíritos, todos nós estamos, como diz o Paulo de Tarso, né? Ele fala o quê? Acompanhados de uma nuvem de espíritos. Vê-los a todo instante o perturbaria, lógico. Já pensou, você está vendo, o pessoal passa aqui, o outro passa ali. Não é fácil, perturbaria. Então, não acontece. Fala aí. Porque a gente olha em espírito, a gente vai no meio do qualquer. Mas você tem seus anjos da guarda dentro das nossas casas, se tem 5, 6 na família, tem seus anjos da guarda dentro lá que às vezes vão visitar nós. Tem os espíritos amigos da família que algumas vezes estão por lá. Isso. Então, quando a gente pensa, sente um frio, algum espírito em casa, você pensa no mal, não é? É muito interessante. O menininho lá, autista nosso, Netinha, mora lá com nós, mas ele mora na casa de baixo. Tem o Soto. A gente fica lá. Tem hora no corredor que ele fica olhando para a escada e esconde o rosto, quase que frequentemente. Ele esconde o rosto e não quer. Aí tem hora que ele sobe lá para cima direto e brinca lá. Ele vive lá em cima, vive tudo quanto é lado. Mas tem hora que ele dá uma olhada assim, ó, ele volta para trás, correndo, e sobe o pé, manda nós pegar ele no colo e esconde o rosto. Alguma coisa, Ele viu, mas ele não fica com medo. Não é algo que deixa ele com medo. Sabe, ele não chora, não grita, ele dá risada, esconde o rostinho e manda nós passar. Alguém brincando com ele. Manda passar do lado e ir pro quarto, mas mandem com ele. Então, só que a gente não vê. Acontece muito dentro das nossas casas, a gente não vê. Isso é evidente, é diferente da materialização. A materialização é um trabalho específico. Uma coisa importante, né, que a 7ª traz aí também, para a gente comentar, é que várias coisas assim. Primeiro, espírito todos somos, ou encarnados ou desencarnados. A pessoa precisa ter essa, eu tenho medo de espíritos. Só que ela tem que ter essa consciência. Todos somos, encarnados ou desencarnados. E a 7ª tem uma questão que nós falamos aqui, né? Por que ela fala lá, então todos vêm a todo instante? E ele já responde, mesmo dentro do livro dos médiuns, ele já responde que é para situações sérias ou educativas. Então, vamos supor, diferentemente do que a gente pensa, os espíritos, principalmente, vamos pegar que a gente já tem o contato, convívio através dos livros, Emmanuel, André Luiz e outros, eles têm, então, se é sério e educativo, eles não estão a todo instante, mesmo os nossos mentores, eles não estão a todo instante à nossa disposição. É momento sério ou educativo, senão daqui a pouco o pessoal também já começa, eu quero ver, né? Eu quero evocar espíritos. É sérios ou educativos, eles têm o que fazer, eles têm as suas atribuições. Aliás, a gente dá muito trabalho, então eles têm muitas coisas para fazer. Então a gente só vai ver mesmo ou em momentos sérios ou educativos. Educativos, um exemplo é quando a gente está fazendo o desenvolvimento nos cursos. Então ali é um momento educativo, que a gente vai começar a desenvolver, que médium todos somos, mas tem gente que desenvolve a mediunidade, reequilibra, põe ela no lugar, vai fazer bom uso dela. Então, nos momentos educativos, a gente vai ter contato, né, com a psicografia, cada um vai o desenvolvimento mediúnico, com a psicografia ou com a forma que vai se manifestar, a vidência, a audiência, né, enfim, enfim, né, cada tipo de situação ali. Mas o quê? Educativo, ou em momentos sérios. Então, a gente não vai ver espírito assim, né? Agora, lógico, só terminando, eu tenho um amigo que ele é médium, extensivo, né? Assim, ele vê na rua, o filho do Adão, o Rodrigo. Ele vê constantemente. Claro, evidente, né? Ele vê constantemente. Isso. Constantemente. Tem pessoas que têm essa ostensiva, situação. E é perturbadora, porque quem tem isso aí me fala, olha, isso aí é perturbador. O bom dele é que ele é um excelente médium, uma excelente pessoa, né? E ele é filho do seu Adão, o Rodrigo, filho do seu Adão. O Rodrigo é. E ele é uma excelente pessoa e ele tem um equilíbrio muito bom. Mas tem que ter preparo para isso. Isso. Mas, senão... Bom, quer falar mais alguma coisa? Porque é o seguinte, no próximo programa nós vamos continuar, porque o capítulo 6 do livro dos médiuns é só esse assunto. É interessante, é muito bom o capítulo. Se você quiser conhecer melhor esse assunto, quer estudar mais a detalhe,
capítulo 6 do Livro dos Médiuns. Muito bom. O 20 também é bom, hein, Luiz? O capítulo 20 também é bom, o capítulo 20. Bom, também é muito bom. Isso. Mas o 6 ele fala especificamente das manifestações visuais. Bom, Gouveia, vou mandar um abraço para o pessoal que chegou um pouco tarde, né? Já está acabando o programa. Mas vai estar no YouTube. Quem chegou agora, né, Gouveia, pode ver no... Isso, depois vai ser lançado no YouTube. Chegou, pessoal. É um tema maravilhoso. Eu até pedi para o Gouveia, liguei para o Gouveia, vamos fazer um tema assim, né? Até tinha ligado para o Gouveia. Né? Até pensei em questão da novela, né? Questão da novela. São Paulo, Itaquacetuba, Guarulhos e a região de São Paulo. Chegaram um pouco tarde, nós já estamos indo embora, mas eles podem ver no YouTube. Então, olha, quem chegou agora, capítulo 6 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Que vai ser esse programa e o outro também. Né? Semana que vem nós também vamos falar, vamos continuar falando sobre isso. Porque a gente tem que falar de uma coisa interessante. Como aparece se a pessoa já morreu? Aí nós vamos ter que falar do perispírito, que é um assunto que precisa ser dito. Né? Aí a pessoa fala, pô, mas se a pessoa morreu, como é que ela aparece? Que é uma coisa que poucos sabem e conhecem, que é o tal do perispírito. Eu concordo com você, Luiz. O perispírito... Espírito todo mundo fala, agora perispírito é raro você ver falar. Então ele é meio desconhecido, né? Então nós vamos falar isso a semana que vem. Já passamos do horário e vamos terminar. Obrigado, viu, ouvintes, por nos aturar. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa a União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. E agora eu vou fazer uma prece, agradecendo a Deus pelo programa de hoje e por nós quatro estarmos aqui, mais o Luiz Leite. Olha que coisa bonita, o Luiz Leite conseguiu esse espaço aqui. Muito bom, muito bacana esse espaço. Então eu agradeço a Deus pela chance que Ele nos dá. E agradeço a Deus por tudo, pela essa realização, nosso programa. E peço a Deus forças para que toda semana nós estejamos aqui levando as ideias espíritas que são muito interessantes. Obrigado, Pai amado, que a sua luz se faça presente em nossas vidas, tá bom? Então agora o Ataíde continua aqui na despedida. Eu também me despeço, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse programa, levando a lição do Espiritismo, né, através do Livro dos Médiuns, que é muito importante, e também agradecemos a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, nosso técnico, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, Nádia Januário, e toda a espiritualidade que contribui para que nós estejamos aqui fazendo esse programa, e que, se possível for, nós podemos continuar, estaremos aqui a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa do mesmo tema, qual foi falado. E assim, agradecemos aos nossos ouvintes também pela assistência, e que Deus nos abençoe, muita paz, e até a semana que vem. Isso, e para você que esteve conosco até agora, uma boa tarde e até a próxima. É isso, queridos amigos. Gratidão mais uma vez aos companheiros de trabalho por estarmos juntos, aos nossos queridos ouvintes por participar conosco. Podem também acompanhar depois pelo YouTube, né, Luiz? Isso. E a equipe espiritual da USE, que sempre nos ampara, nos auxilia, né, Luiz? Eu falo aí, senhor Luiz, mesmo quando eu penso, tenho curiosidade para saber quem é essa equipe espiritual da USE. A turma grande lá, viu? Quem chegar primeiro lá, nós vamos saber quem que é, hein, Luiz? Que Deus e o nosso Senhor Jesus ampare a todos. E nós vamos falando, viu, Aleixo? Não desliguem porque a rádio não para. Ela está no ar 24 horas por dia. E eu só agradeço
pela audiência e espero que a semana que vem, a partir das 14 horas, vocês estejam conosco, nos escutando e depois nos vendo através do YouTube. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem. E se alguém chegou atrasado, né? Vai ter, depois vai estar no YouTube. Olha, para você prestar atenção legal. Tem direito de comer salgadinho também. Ouça o primeiro e o segundo, né, governo? Isso. Aí você vai ter uma conotação Completo, boa. né? Completo. Só o salgadinho é só aqui. Tá bom. Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.